Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, onde nós estamos tratando o curso de Cinética Química e Cálculos de Reatores. Nós já falamos sobre o balanço molar e agora vamos falar de um assunto, um subtópico dentro do assunto de balanço molar, que é a equação geral do balanço molar. Então, como que fica a equação do balanço molar em meio de um sistema? Nós vamos fazer as primeiras definições. Quando se determina um balanço em qualquer sistema, é necessário definir as fronteiras desse sistema. O volume dessas fronteiras é chamado de volume do sistema. Assim, vamos determinar J para qualquer superfície, ou seja, nós vamos determinar, por exemplo, algo irregular, tá? Que vai acontecer uma reação. Vamos chamar isso de um sistema, ó, tá vendo? Essa parte aí em pretinho aqui, ó, circulado, é onde vai acontecer a reação, tá bom? E aí nós vamos ter uma entrada aqui de algum fluxo, que é chamado de FJ. Temos a saída FJ0, e temos a saída chamada de FJ. E temos em seu interior o volume do sistema, aonde o componente é determinado aqui de maneira genérica como J, tá? Geralmente a gente usa A. Nós vamos utilizar a J para começar o estudo, tá bom? Bem, então eu tenho essas condições, tá? Como que elas vão ser determinadas? Eu tenho taxa de entrada de J, aqui ó, a taxa de entrada, simbolizar aqui como E, tá bom? Tenho essa taxa de entrada em mols por tempo, e aí ela pode ser simbolizada na equação como J0, FJ0, tá? Bem, nós temos a saída. A segunda situação nós vamos chamar de saída, tá? S, que sai do sistema, simbolizado por FJ sem nenhum índice, tá bom? É a taxa de saída do elemento J em mols por tempo. Então, essa seria a sua saída, tá bom? Equacionada aqui desse modo. E aí eu tenho então a taxa de geração dentro do sistema, a taxa onde ocorre a geração ou o próprio consumo da produção, tá bom? No reator. Por exemplo, o componente J ele pode estar sendo consumido quanto pode estar sendo gerado, tá? Então a gente coloca mais geração. Circular ele aqui em volta aqui, tá bom? É igual ao acúmulo. Você tem aqui TN JDT. Então a diferença do componente J, tá? Do número de mols do componente J por uma unidade de tempo, a gente vai chamar isso de acúmulo, tá bom? A taxa de acúmulo de J ao longo do tempo. Tá bom, então a parte mais importante dessa equação geral do balanço molar, ela vai girar em torno desse G de geração, tá? Que é essa parte aqui simbolizada por RJ, tá? A velocidade de reação de determinado componente J vezes o volume desse componente. Então, como é dada a unidade de reação ou de consumo, geração ou de consumo? Ela é dada como mols por tempo, tá? Porque você tem lá a unidade lá, mol de velocidade, que é mol por tempo vezes volume, vezes o próprio volume, tá bom? Então, elimina volume com volume, vai ficar mol por tempo. Beleza, feitas essas considerações, vamos observar como ocorre a geração dentro de um reator.
Bem, a geração ou consumo dentro de um reator, ela, se a temperatura for ideal, ou seja, distribuída de modo exato, se a pressão for medida de modo exato, e a constante for acompanhando as características da concentração, tá? Da lei de velocidade e se manter de maneira exata, você tem o G desse modo. Mas sabemos que dentro de um reator isso não acontece de maneira perfeita, tá bom? Porque simulando aqui, ó, você vai ter as fronteiras de um reator, como demonstrado aqui, e você tem um reator uma determinada temperatura, uma pressão, tá? Um determinado volume, simbolizado por esse caixotinho verde aqui, tá? E do outro lado você vai ter outra diferença de temperatura. Você vai ter outra temperatura, outra pressão, tá bom? E outro volume, tá? Que parece ser igual, mas deveria ser um pouquinho diferente o volume, tá bom? Então você tem esses, ó, repare aqui, RJ1 e RJ2. Dentro do mesmo reator, você vai ter diferença em dois tipos de volumes diferentes, vai ter diferenças de reação. Percebe? Como a reação, ela pode ser uma função da posição, tá? Ela vai ser uma função da posição. Então, vamos considerar o seguinte, que a variação da geração, ΔV, a variação desse delta de geração, ele vai ser igual a reação vezes a variação do volume, tá? Então, se a gente dividir esse volume grande, tá? Volume grande inteiro em m partes bem pequenininhas, nós vamos ter a seguinte consideração. Nós vamos ter que a geração vai ser a somatória, de 1 até a enésima parte minúscula, tá? Vamos unir todas essas partes do volume e teremos então a variação de... Isso é a própria somatória dessa variação de G. Então nós vamos ter o volume e esse RJ em muitas partes pequenininhas, tá? Mais pequenas quanto possível, fazendo todas essas partes M tendendo ao infinito, fazendo com que elas fiquem sejam muitas partes tendendo ao infinito, e simulando que esse volume ele seja tão próximo quanto possível, ou seja, ele está tendendo a zero, tá? Então, desse modo, nós vamos poder considerar a seguinte equação, que a geração vai ser a integral, tá, do volume partindo de zero, do volume inicial até o volume final, e a velocidade de reação vai ser uma determinada constante, dependendo do que tem dentro dela, tá? Nos cálculos a gente vai abrir para demonstrar mais à frente para ver como funciona, vezes a variação do volume. Então é com esse valor de G de J que nós vamos assumir essa equação para poder trabalhar na equação geral do balanço. Então, voltando à equação geral do balanço, como que ela fica? Tem uma entrada menos a saída mais a geração, tá? Então, simbolizada desse modo aqui, como a gente já viu. E aí, aqui dentro do G de J, vamos fazer a consideração que foi deduzida. Então, você tem que G de J é equivalente a isso. Isso para qualquer reator, tá bom? Considerado para qualquer reator. Então você tem, ó, por exemplo, um reator, você pode considerar
que ele tem entrada, que ele tem saída, tá? E que ele tem uma geração ali dentro. Ou ele pode não ter entrada e nem saída e operar de determinada maneira. Então tudo isso pode variar. Nós vamos estudar cada caso agora em vídeos separados que vai tratar um reator batelada, tá? Um reator tubular, um reator CSTR, o PFR. Vamos tratar de todos os reatores mediante a equação geral do balanço como visto aqui desse modo, tá bom? Então acompanhe nossos vídeos aí, curtam o nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Muito obrigado aí. Valeu pela audiência.